continuar com esse tema. Formação, para mim, tem a ver com o que você vai aprender, o que vai ajudar você a desenvolver, a você crescer. Mas para isso, por que é que a gente pensa em formação? Por que é que a gente pensa em crescimento? Eu penso que a gente primeiro tem que fazer um diagnóstico. E por que é que as pessoas fazem diagnóstico? Quando a gente está com um problema de saúde, não é? A gente vai no médico, não sabe o que tem, e aí o médico ele pode de repente passar uns exames para ver o que é que a gente tem. Então, um diagnóstico, eu pensei em algumas coisas, como por que eu estou aqui, né? Ou como estou, para onde eu quero ir, na minha vida espiritual, o que é que eu quero da minha vida, aonde chegarei se continuar fazendo o que eu estou fazendo. Às vezes nós temos a nossa vida daquela maneira, às vezes a gente não quer mudar, então se eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, onde é que eu vou chegar? Mas também, se eu não fizer nada, o que é que vai acontecer com a minha vida? Onde eu estarei se não fizer nada? E aí, o que é que eu queria falar com vocês hoje? Eu não quero falar sobre como nós podemos crescer, porque eu acho que lá no fundo do nosso coração, eu sei, você sabe, eu sei que eu preciso orar, que eu preciso ler a palavra, que eu preciso ter comunhão, não é verdade? Semana passada nós tivemos um almoço congregacional aqui. E a nossa irmã Clarice nos deu uma palestra, não é? Sobre a área de saúde. E eu tenho certeza que antes de nós ouvirmos a palestra, não é? Eu acredito que ela falou, eu só peguei um trecho da palestra, eu acredito que ela falou sobre isso e sobre outras questões. Com certeza todo mundo sabe aqui que para ter uma boa saúde eu preciso comer fruta e verdura, não é verdade? Todo mundo sabe aqui. Passa na televisão, passa na internet, passa numa revista, não é assim? Conversa um com o outro, a gente fala isso. Também a gente sabe que precisa fazer atividade física regularmente. A gente também sabe que precisa o quê? Evitar excesso de quê? De açúcar, de sal, não é verdade? De doce. Todos nós sabemos isso. E por que é que a gente ganha peso, não é? Então eu queria falar não sobre como a gente pode crescer, mas eu queria que cada um de nós fizesse o quê? Que a gente fizesse uma avaliação pessoal da nossa vida espiritual. Por quê? Para verificar se existem algumas coisas. Eu poderia trazer várias, mas eu trouxe aqui 5 coisas que eu queria que cada um de nós perguntasse. Eu sou assim? Eu tenho isso presente na minha vida? E eu entendo que se nós temos essas características nas nossas vidas, significa que nós estamos no caminho do crescimento espiritual, no caminho da maturidade cristã. A primeira coisa, para eu estar crescendo, um sinal de crescimento na minha vida é humildade. O humilde, ele reconhece as suas limitações. Veja o que Davi escreveu no Salmo 51, versículo 16 e 17, ele disse, falando com Deus, né? Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Muitas religiões focam em sacrifício, né? Você tem que sofrer, você tem que se fazer mal para você agradar a Deus. Mas o que é que Davi diz? Eu poderia te dar muito sacrifício, mas ele diz o que no versículo 17? Sacrifícios agradáveis a Deus são o que? O espírito quebrantado, humildade. E ele diz, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então quando eu tenho um coração humilde, o que é que acontece? Eu estou agradando a Deus. E Deus vai sentir o que? Satisfação por causa disso. Também a humildade, ele permite reconhecer nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas. A humildade permite que procuremos ajuda e escutemos conselhos. Então, se eu sou uma pessoa humilde, eu vou o quê? Sempre analisar a minha vida, o que é que eu estou errando, o que é que eu estou falhando, e aí procurando o quê? Melhorar, procurando crescer e buscar ajuda. Muitas vezes nós estamos ali morrendo, falhando, caindo e não pedimos ajuda. E nós estamos o quê? Na igreja, onde todos nós aqui não tem ninguém perfeito, mas existem pessoas que estão buscando o quê? Ser como Jesus. Então nós precisamos buscar ajuda. E Provérbios
capítulo 15, 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Então, para termos sucesso, nós precisamos buscar ajuda. Uma segunda característica que eu vejo do crescimento é depender de Deus. Então, nós precisamos reconhecer que nós não podemos viver sem a presença de Deus na nossa vida. Então, João, no capítulo 1, ele começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Então quem melhor para dizer e para falar qual é esse propósito, senão o próprio Deus? Então eu preciso depender da ajuda de Deus. Veja o exemplo de Abraão. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, Paulo escreveu, disse assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para havia ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então Deus, ele tinha feito uma promessa a Abraão, não é? Dizendo que seria grande a descendência dele, e ele passando os anos, esperando a promessa de Deus, envelhecendo, não é? E aí começou na família dele um pouco, né, a fé, e Sara, ela se aperreou um pouco, né? E Abraão, ele recebeu a visita de anjos. Os anjos confirmaram essa promessa, não é? Disse: ó, sua esposa vai ter um filho. E o que aconteceu? Sara, ela riu. Ela disse: como pode, né? Eu velha, meu marido velho, a gente tem um filho. Mas aí, o que é que Paulo falou? Que ele esperou contra o quê? A esperança. Não se espera contra a esperança. Se espera se você tem o quê? Fé. E fé em quem? Em Deus. E aí, diz o quê? Que ele não enfraqueceu na fé. Mesmo ele sabendo, mesmo ele levando em conta o quê? O seu próprio corpo amortecido. Não duvidou da promessa de Deus. Então nós, se queremos crescer na nossa vida espiritual, nós precisamos ter a consciência que a nossa vida, ela depende somente de Deus. Então, como está a nossa fé? Será que nós temos vivido essa dependência de Deus? Uma outra coisa também que nós precisamos, que é um sinal de maturidade, que mostra que nós estamos no crescimento espiritual, é compreender a dor e o sofrimento. Como é que eu, quando passo por uma dor, quando passo por um sofrimento, como é que eu tenho entendido isso na minha vida? Então, a dor e o sofrimento, né? Uma coisa que nós sabemos é que isso está presente na minha vida e na sua. Talvez mais, você pode achar, talvez mais, eu acho que eu sofro mais do que você, mas a verdade é que dor e sofrimento está presente na vida de todos nós. Às vezes, há sofrimento causado por nós mesmos. Eu posso, de repente, gastar muito dinheiro comprando coisas que eu não deveria, e aí eu não vou ter dinheiro para fazer a feira de alimento, né, na minha família. E aí eu posso estar passando na necessidade. Por quê? Porque eu gastei com uma coisa que não deveria. Eu não me planejei, eu não me organizei financeiramente. Às vezes, o sofrimento ele é causado por outras circunstâncias. Por exemplo, tem um terremoto, não é? Uma chuva, e aí no morro destruiu a sua casa, por exemplo, não é? É um sofrimento que você não procurou, uma coisa que aconteceu. Também, todo o sofrimento e toda a dor, ela com certeza vai trazer algum aprendizado. Pode ter certeza que se você refletir no seu sofrimento, você vai conseguir aprender alguma coisa. Também o sofrimento, ele vai permitir Deus mostrar o seu cuidado por você. Por quê? Porque quando você está no sofrimento e na dor, você está, digamos assim, no seu pior momento. Você acha que não tem mais esperança, não tem chance, e aí Deus vai mostrar o seu poder e o seu cuidado por sua vida, pela minha vida.
Também o sofrimento vai ser uma oportunidade que Deus vai me dar de exercer minha fé. Lembra de Abraão? Abraão, Deus disse, você vai ter um filho. Ele disse, o que é que eu posso fazer? Né? Esperar contra a esperança. Eu sou idoso, minha esposa é idosa, mas ele confiou em Deus. Sara, vista aquela lingerie, vamos fazer a nossa parte. Mas o que? A fé não estava em Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte também, não é? Mas lembramos que quem vai fazer o milagre é o Senhor. Mas para isso nós precisamos crer no poder de Deus. E o sofrimento, né, como nós falamos, né, vai trazer algum aprendizado e nós vamos aprender com essa experiência. Você já ouviu falar, possivelmente eu já vi um vídeo de um rapaz na internet chamado Nick. Aí a gente vai ver um vídeo um pouco, ele falando um pouco da vida dele. Às vezes a gente está com calor, acha ruim. Chove muito, também é ruim, não é? Às vezes a gente, de qualquer coisa, a gente reclama. E aí esse homem, ele não tem nenhum dos dois braços, né, nenhum das duas pernas. E ele sempre, a vida toda, se questionando, por que eu sou assim, né? Por que Deus, né? Logo eu, não é? E aí ele parou de perguntar isso, não é? Tentou tirar a sua vida quando ele era criança, né? Começou com uma certa rejeição dos próprios pais, não é? Mas aí quando ele começa a entender qual o propósito de Deus na vida dele, tudo muda. Então aí ele se lembrou daquela passagem, né? Que os discípulos perguntam, Jesus, por que esse homem nasceu cego? E aí Jesus diz o quê? Para que se manifestasse a glória de Deus. Então eu, quando tiver problema e dificuldade, não é para eu ficar reclamando nem perguntar a Deus por quê, mas perguntar, Senhor, para quê? Qual o propósito disso na minha vida? É para eu mudar? É para eu amadurecer? É para eu crescer? Às vezes é porque eu estou crescendo, mas outra pessoa também vai ver o meu sofrimento, vai ver como eu vou reagir diante daquele sofrimento e vai também ser ajudada. Então nós precisamos realmente olhar o sofrimento de uma maneira diferente. Então, o problema não é o problema, disse alguém, né? O problema é a sua atitude com relação ao problema. Então, problema todos nós temos, mas diante dele, como é que nós vamos nos comportar? Como é que nós vamos agir? Uma outra característica de maturidade cristã é a gratidão. Com a gratidão nós poderemos promover pequenas mudanças, que talvez a gente ache pequenas, mas são importantes. Comece dizendo obrigado. Você pega um ônibus, não é? Tá aquele motorista lá chateado, estressado, o trânsito, não é? Às vezes corta a parada, muitas vezes, não é? Mas o que é que você faz? Quando descer, diga um obrigado. Qualquer pessoa fez qualquer gesto, sempre diga um obrigado. Você pode ter certeza que isso vai mudar alguma coisa. Pode não mudar na pessoa, mas vai mudar em você. Você vai começar a ser uma pessoa mais grata, a procurar reconhecer pequenas coisas e vai ter um coração mais tranquilo. Então não economize, diga sempre obrigado, agradeça sempre. Paulo disse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu penso que Paulo, quando escreveu isso, ele estava pensando o quê? Deus tem um propósito na sua vida. Então, quando você estiver passando por qualquer situação, agradeça. Porque Deus, ele quer fazer alguma coisa com a sua vida naquela situação. Não reclame. É o oposto da gratidão. A gente ficar reclamando por cada coisa. Reclamação não resolve o problema. Já percebeu, quando você tem um problema e só reclama, isso vai mudar alguma coisa? Está chovendo muito. Mas está chovendo, só chove, não para de chover. Sua reclamação vai fazer com que a chuva pare? Não. Mas o que é que eu vou fazer diante disso, não é? Então, essa semana, né, minha filha? Não gostei, pai, choveu. Não é? Eu queria descer para brincar e choveu. Eu não posso descer para brincar. E eu disse a ela, filha, mas tem outras pessoas que às vezes estão plantando, né, e precisam de água. Aqui a gente tem água no chuveiro, tem água na pia, tem água na geladeira, né? Tem água no filtro, né? E tem pessoas que não têm água em lugar nenhum, filho. Então, a gente tudo precisa agradecer a Deus. Então, a gente precisa sempre agradecer a Deus. Paulo escreveu, né? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Lembra do povo de Israel? O povo estava preso no Egito, Deus libertou. Estava
fugindo, né? Faraó perseguindo. Ah, o que é que vamos fazer aqui? Deus abriu o mar. Ah, esse deserto não tem água, Deus deu água. Ah, estamos com fome, Deus deu maná. Ah, a gente só come maná, Deus deu carne, né? Então o povo sempre reclamando. E Paulo usa o exemplo do povo e diz: ó, não vamos ser como eles, né? Não vamos ser como eles. Será que eu e você temos um coração grato diante de Deus, né? E aí, quem tem mais ou menos a minha faixa etária vai lembrar desse desenho animado, né? Lipe, que era o leão, e Hard, que era a hiena. Sempre eles estavam planejando alguma coisa para se dar bem, não é? O leão sempre pensando em alguma coisa, vamos fazer um plano mirabolante para a gente se dar bem. E o Hard, né? Sempre o pessimista, né? Dizendo que nunca vai dar certo, sempre vai dar errado, né? Ô vida, ó céus, ó azar, né? Então será que eu, cristão, eu tenho sido assim na minha vida, não é? Que uma pessoa talvez assistir esse desenho e disse: rapaz, esse aí, em vez de ser cristão, está mais para o hard, né? Que eu não seja assim, que você não seja assim, muito pelo contrário, que a pessoa olhe para a minha vida, que a pessoa olhe para a sua vida e diga: veja como Márcio, tudo agradece a Deus, né? Ele tem dificuldade, mas ele sempre confia em Deus. E a última coisa, como eu falei, a gente poderia passar aqui, né, falando de várias coisas. Uma última coisa que eu acho bastante importante, que nós precisamos ter, que eu preciso ter, que você precisa ter, é a atitude. Paulo disse, né, em 1 Coríntios: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Veja o que é que ele começou falando nesse trecho, né? Tudo faço por causa do Evangelho. Qual é a nossa razão de viver? Qual é a sua razão? E ele disse: eu faço tudo pelo Evangelho. E ele diz, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, planeje, se organize, faça o seu esforço para você alcançar o seu propósito. E ele diz o que? Que todo atleta em tudo se domina. Um atleta, ele precisa, né, ter uma alimentação equilibrada, precisa se exercitar, e ele deixa de fazer coisas que nós, que não somos atletas, fazemos, né? Ontem eu passei um dia muito bom, né, com a família da minha esposa, comi muito, né? Eu nem vou jantar de que eu comi tanto. Um atleta, ele não pode fazer isso, né? Tem jogo no outro dia, está na concentração, né? Então nós, quando temos um propósito, nós precisamos realmente nos dominar. E aí ele continua, né, no versículo 26. Assim eu corro, também eu, não sem meta. Então Paulo, ele sabia onde queria chegar. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ter maturidade? Não é? E aí ele diz: assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo, ele sabia que ele, não é, escolhido por Deus, apóstolo, não é? Jesus falou diretamente com ele, mas ele precisava continuar crescendo, continuar com os olhos fixos em Jesus. Paulo também tinha suas dificuldades. Ele falou do espinho na carne. Você lembra que ele foi em uma determinada cidade, eu não estou lembrado agora, né? E aí ele chegou lá, ele disse que não encontrou o irmão Tito. E ele não teve tranquilidade. Ele disse que Deus, que o Espírito Santo abriu uma porta para ele pregar, mas ele não conseguiu, ele foi embora. Por quê? Porque o amigo dele não estava lá. Possivelmente ele estava talvez numa situação difícil, precisando daquele amigo. Então Paulo também tem as suas dificuldades. Ele sabia que a sua força estava com Deus. E aí a gente pergunta, né? Você está satisfeito com a sua vida? Isso aí a gente pode aplicar em qualquer coisa, né? Com o seu trabalho, com o seu estudo, não é? Com a organização das suas finanças, com a sua vida espiritual. Você está satisfeito? Sim, eu estou. O que é que você vai fazer? Vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque você está bem. Mas se você não estou satisfeito. Aí a pergunta: você quer estar satisfeito? Quero. O que é que eu preciso fazer? Mudar a sua atitude. Mas eu não quero estar, eu não estou satisfeito, mas não quero estar, eu não quero fazer o esforço. Então você vai ter o mesmo resultado. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz.
Eu quero ter um crescimento espiritual, eu quero ter uma maturidade na minha vida. O que é que eu preciso fazer? Mudar o que está errado. E para isso eu preciso me avaliar. Eu preciso ter humildade, eu preciso depender de Deus, eu preciso entender quando eu passo por dor, o sofrimento. Eu preciso sempre agradecer, tirar aquele coração de reclamante da minha vida e ser uma pessoa grata diante de Deus. Eu preciso ter atitude. Por quê? Porque a atitude é o primeiro passo para eu começar a mudar, começar a andar. Preciso ter o primeiro passo. E aí a atitude, eu preciso promover as mudanças necessárias na minha vida. Eu preciso avaliar o que é que eu preciso mudar. Veja, por exemplo, certas situações que nós temos aqui de mudança. Tem algumas pessoas que têm o vício do cigarro, né? Ah, mas eu quero deixar de fumar, né? Porque o cigarro não faz bem à minha saúde, vai acabar com o meu pulmão. Eu posso ter câncer de boca, de garganta, né? De pulmão, sei lá, não é? Mas aí eu quero ter uma boa saúde, mas eu não quero deixar de fumar. Não dá para ter as duas coisas, né? Também eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom salário, mas eu não tenho qualificação. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a qualificação. Ah, mas estudar, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever. Então eu vou continuar na mesma situação. Ah, eu quero passar no vestibular, fazer aquele curso que eu gosto, que eu tenho vocação, eu quero passar no concurso público, ter estabilidade. Ah, mas eu não quero estudar, não gosto de abrir um livro. O que é que vai acontecer? Vamos estar na mesma situação. Eu quero sair das minhas dívidas, mas aí eu tenho os gastos excessivos. Não, eu preciso cortar os gastos. Eu quero ir para o céu, eu quero ter salvação em Cristo, mas eu quero continuar vivendo para mim mesmo, fazer aquelas coisas que eu quero, que eu gosto, que pode ser pecado, mas eu quero. Mas aí eu quero ter salvação em Cristo. Não dá para eu ter as duas coisas. Se você quer ter salvação em Cristo, você precisa negar a si mesmo. Alguns de vocês talvez gostem essa série de TV chamado House, né? E falou uma coisa interessante, né? Ele falando aqui sobre que as pessoas dizem, né? Que o tempo muda tudo, né? E ele diz o quê? Que as pessoas dizem que o mundo muda tudo, que o tempo muda tudo. E ele diz, não é verdade. Fazer as coisas é o que muda algo. Não fazer nada deixa as coisas do jeito que eram. Quantas vezes você disse para si mesmo, né? Eu estou com esse problema, eu estou chateado, eu tenho esse problema, mas o tempo resolve, o tempo não resolve. O que resolve é a minha atitude diante daquele problema, diante daquela situação. Então você quer crescer, mude. Eu preciso crescer na minha vida, preciso. Tem áreas da minha vida que eu preciso mudar, tem áreas da minha vida que eu preciso crescer. O que é que eu preciso fazer? Mudar. Contar com a ajuda de Deus, ter humildade para reconhecer. Quando eu não conseguir, preciso pedir ajuda. E com certeza Deus vai estar comigo na mudança, porque Deus quer ver a minha felicidade, Deus quer ver o meu bem, Deus quer ver o meu crescimento. Vamos orar a Deus, pedir para que Deus possa transformar as nossas vidas. Vamos orar.